numa distribuição NBO Editora. Henrique V. A história de Henrique V e de sua batalha em Agincourt, na França. Texto de William Shakespeare. Será apresentada no Teatro Globo hoje, 1º de maio de 1600. Versão brasileira, etc. Filmes. Estúdios X-Quality São Paulo. Teatro O Globo. Maçãs, doces e maçãs. Doces de laranja chinesas. Castanhas. Maçãs, doces. Doces? Castanhas assadas. Cerejas, nozes, cerveja inglesa. Castanhas. Bananas doces. Doces, cerejas, nozes, cerveja. Bananas doces. Doces, castanhas assadas, doces de laranjas chinesas, castanhas, doce senhor, castanhas assadas, doces de laranjas chinesas. Ah, claro, senhor. A história de Henrique V e de sua batalha em Agincourt, na França. Quisera uma musa de fogo que acendesse vasto brilho à imaginação. Um reino como palco,
príncipes como atores e monarcas como espectadores de belas cenas. E depois o belicoso Henrique, sendo como ele é, um guerreiro. Atrás dele quais cães atrelados, fome, espada e fogo ansiosos. Mas perdoai, senhores, os fracos talentos que ousaram, ao se apresentarem neste indigno tablado, trazer tão elevado assunto. Pode esta arena conter os vastos campos da França ou acumular neste recinto de madeira os elmos que aterrorizaram a Gincourt? Deixai assim trabalhar vossa imaginação. Supondo haver entre estas paredes duas monarquias das mais belicosas, Inglaterra e França, cujas frontes ameaçadoras que só o perigoso mar pode separar, supri vossas imperfeições com o pensamento. Ao falarmos de cavalos, imaginai-os imprimindo cascos ao solo daquelas paragens, pois deveis assim imaginar nossos reis. Levá-los através do tempo, condensando a realização de muitos e muitos anos. Em 1 hora, deveis participar como coadjuvantes nesta história. Rogo vossa paciência para ouvir e julgar nossa peça. Mas não a julguem como brincadeira. Anticâmara do Castelo de Henrique V. Meu caro senhor, devo dizer-vos que esta lei, que se nos apresenta, é a mesma lei que no 10º ano do reinado anterior foi votada, mas que devido à época tão tumultuosa, tivemos que arquivar. Mas então como resistir, meu senhor? Precisamos refletir. Se ela for aprovada, nós perderemos os nossos bens, pois todas as terras remissivas que todos os devotos doaram à igreja seriam confiscadas. Assim diz a lei. Vão com toda a sede à taça. Beberiam a taça e tudo. Mas como evitá-lo? O rei tem boa vontade e também é cheio de graça. E é um verdadeiro amante da igreja. Em sua juventude não era assim. Apenas gostava de futilidades. Era cercado por amigos rudes e iletrados. Suas horas só eram gastas em prazer, tumultos, esportes e nunca perdeu seu tempo estudando. O príncipe disfarçou sua meditação sob um véu, que acabou por desabrochar como a doce relva numa noite clara de verão. Mal, seu pai exalou o último suspiro, sua turbulência, sempre presente, pareceu também morrer com ele. Sir John Falstaff e todos os outros amigos, ele baniu. E os proibiu que se acercassem dele num raio de 10 milhas. Neste instante, a reflexão surgiu como um anjo e expulsou Adão para fora do paraíso. Nunca foi um tipo súbito de estudante. Nunca houve regeneração como tivemos com esse rei. Fomos abençoados com a mudança. Fomos abençoados com a mudança. Mas, senhor, como atenuar esse projeto de lei? Sua Majestade parece bem mais inclinado para nós. Ele parece indiferente, ou então está nos embrulhando bastante. Fiz uma oferta a Vossa Majestade, no tocante à França, que estabeleceria doar mais que o clero jamais deu a seus predecessores.
Como a oferta foi recebida? Até com muita simpatia, mas não houve tempo para ouvir tudo o que tinha a dizer sobre seus direitos a certos ducados e a coroa da França, pelo seu ancestral, o avô Edward. Mas que impedimento vos interrompeu, senhor? O embaixador francês, naquele momento, desejou uma audiência. E eu creio que é chegada a hora de ouvi-lo. Já seriam 4 horas? Já são. Então entremos para conhecer a missão desse embaixador, que pelo que já posso adivinhar, antes mesmo dele pronunciar uma única palavra. Eu vos acompanho e estou com muita vontade de ouvir. Ah, Onde está o Lord de Canterbury? Não em vossa presença. Então mandai chamá-lo, bom tio. O embaixador já pode entrar? Ainda não, primo. Antes disso, devemos resolver importantes assuntos que nos aflige e a França. Que Deus guarde a vós, a vosso sagrado trono e o conserve para sempre. Nós vos agradecemos. Sabe o senhor? Rogamos que expliqueis de forma religiosa ou não por que a lei sálica que tem na França poderia obstar nossas reivindicações. Nós o encarregamos, em nome de Deus, a pensar no que será despertar a guerra. Nunca 2 reinos lutaram sem perda de sangue. Gotas inocentes de vidas já tão breves. Ouvi-me, sagrado soberano, e a vós, pares, que deveis vossa vida e trabalho a este imperial trono. Nada obsta às pretensões de vossa majestade sobre a França, senão esta que remonta a Faramundo. In terram salicam mulheres ne sucedam. Nenhuma mulher sucederá na terra sálica. Terra sálica que os franceses dizem ser o reino da França. Ainda assim, os autores afirmam que a terra sálica ficaria na Alemanha, entre o rio Sala e o rio Elba. E foi lá onde Charles o Grande, tendo subjugado os saxões, estabeleceu um certo francês que, por desdém pelas mulheres alemãs, devido às suas estranhas maneiras, estabeleceu lá esta lei que diz: mulher alguma seria herdeira na terra sálica, que hoje dizem ser a Alemanha. Então, isto que bem se parece com a lei sálica não era para o reino da França, pois os franceses só tiveram a terra sálica, pelo que se sabe, até 421 anos após a morte do rei...
Faramundo, falsamente o suposto autor dessa lei. O rei Pepin, que depois Kildaric, sendo general e como herdeiro e descendente de... Blitilde, que era filha do rei Clotaire, que queria tomar para si a coroa da França. Também Hugh Capet, que usurpou a coroa de Charles, o Duque de Lorraine, o único herdeiro varão da linhagem de Charles o Grande, que não apaziguou seus pensamentos, usando a coroa da França para satisfazer a bela Rainha Isabel, sua avó, que era descendente da Lady Ermengarde, filha de Charles, Duque de Lorraine. De modo que tudo está claro como o dia, que os direitos da mulher são aceitos pelos reis da França e querem a lei sálica para evitar a sucessão de mulher, como crê Vossa Majestade. Então posso eu, em sã consciência, reivindicar. Que o pecado recai em mim, soberano, pois no livro dos números consta, quando o filho morre, que a herança passe para filho. Volte o pensamento a vossos ancestrais. Ide à tumba daquele cuja herança reclamais. Invocar seu espírito guerreiro e seu grande tio Edward, príncipe negro. Seus irmãos reis e monarcas do mundo esperam que luteis como outros de vosso real sangue. Tendes o direito, os meios e o poder. Não precisa de mais, majestade. Jamais um rei inglês teve súditos mais leais, cujos corações deixaram seus corpos na Inglaterra e já estão nos campos da França. Oh, que os corpos se juntem com sangue e espada para defender vosso direito. Em ajuda a nós da espiritualidade, levantaremos tal quantia como jamais na história o clero forneceu a vossos ancestrais. Enviem essa mensagem ao Delfim. Chamai os enviados do Delfim. Agora resolveremos, ajudados por Deus e por vós, com a notícia: França sendo nossa, a curvaremos. Ou nossos ossos jazerão insepultos, sem lembrança sobre eles. Estamos prontos para ouvir as saudações do primo Delfim, pois as saudações são dele e não do rei. Vossa Majestade permite expor livremente nossa missão ou devemos apenas sugerir as intenções do Delfim e nosso encargo? Não somos tiranos, somos um reino cristão, mas nossos vilões apodrecem nas prisões. Dizei, o que pensa o Delfim? Direi em poucas palavras. Vossa Majestade reivindicou da França uma quantidade de ducados que seriam de Eduardo III. Em resposta, o príncipe, nosso mestre, diz que vos deixais levar pela vossa juventude. Acha mais apropriado a Vossa Majestade esta arca de tesouro. Devereis esquecer os ducados que, na verdade, não vos pertencem. Assim falou o Delfim. Que tesouro é, tio? Bolas de tênis, meu soberano. Alegra-nos saber o Delfim ser tão jovial. Agradecemos o presente e sua visita. Após combinar raquetes com essas bolas, jogaremos em França uma partida arriscada que colocará em risco a coroa do pai dele. Diga a ele que há um jogador que conturbará todas as quadras que existem na França.
que serão perturbados todos os tribunais da França com perseguições. Entendemos que ele veio com palavras fúteis, sem medir o uso que faremos delas. Mas diga ao Delfim que manteremos nosso Estado, saberemos ser rei e manter nossa grandeza quando ocuparmos o trono da França. Dizei ao príncipe que este seu xiste fez das bolas de tênis bolas de canhão e que sua alma amargará com elas quando elas voarem com eles. Este seu motejo privará mulheres de seus caros maridos e privará mães de seus queridos filhos e derrubará castelos, e muitos que ainda não nasceram terão motivos para maldizer o Delfim. Mas isso tudo será pela vontade de Deus, em quem acredito, e em sua palavra. Diga ao Delfim que partiremos pela vingança e para lutar por uma causa justa, então que ele fique em paz. Dizei ao Delfim que este seu gracejo saboreará mais do que pouca inteligência, quando milhares chorarem mais do que os que riem. Concedei-lhe salvo-conduto e adeus. Foi uma alegre mensagem. Espero que o mensageiro core ao dizer: preparemos-nos para a guerra de todas as formas. E todas as coisas que pensem nisso, possa com razoável velocidade acrescentar mais penas a nossas asas. Pois diante de Deus, puniremos esse Delfim à porta de seu pai. Agora toda a juventude inglesa arde, em busca por sedosas mentiras de guarda-roupa. Medram os armeiros, só em honra pensam todos os homens. Vendem o pasto e compram o cavalo, mirando-se em todo rei cristão, com saltos de sapatos alados como mercúrios ingleses. Pois a esperança flutua no ar e esconde uma espada de cabos até o ponto como coroas imperiais e de nobreza, prometidas a Henrique e seus seguidores. Refreai vossa impaciência, pois tentaremos não enjoá-los com a nossa apresentação. Cabeça de javali. Que prazer, Cabonim. Bom dia, Tenente Barbot. Vós e o velho Pistol ainda sois amigos? Por mim, eu não ligo. Eu até que falo pouco, mas às vezes acontece... Irei preparar o café da manhã, deveis fazer as pazes. Seremos todos irmãos em armas na França, Cabonim. Bom, eu não sei. Tudo bem, Cabo. Ele casou-se com Nellie Quickly e ela agiu muito mal, pois ainda eram noivos. É, as coisas são como são. Um homem pode estar dormindo e ter a sua garganta cortada. E dizem que nem precisa ter uma faca afiada. Bom, eu não entendo nada disso. Aí vem Pistol e sua mulher. Meu bom Cabo, tente paciência então. Meu caro hospedeiro Pistol,
Cão desprezível! Tu me chamas de hospedeiro? Digo que desprezo tal denominação. E nem minha anel manterá mais hóspedes. Não, por meu trote, não. Muito tempo e nem podemos alojar 12 costureiras que vivem honestamente sem que pensem que mantemos um bordel. É verdade! Ora, ora, criatura desprezível! Pensas conseguir minha esposa? Tenho e manterei minha cara metade. E ela não serve a dois! Eu vos picarei vossas tripas, essa é a verdade! Que dia uma dama ter que passar por assassinato e adultério! Bom cabo, bom tenente, refreai-vos. Peixe pra você, cachorro da Islândia! Vira-lata islandês de orelhas pontudas! Cabo Nin, mostra a tua coragem, embainha tua espada. Algum dia eu vos cortarei vossa garganta, ouça o que eu digo! Já chega! Agora a Pistol está de arma em riste e certamente vai sair fogo! Escutai o que vou dizer. Quem der o primeiro golpe será por mim varado. Ou então não sou um soldado. Um juramento pode. E a fúria enfraquecerá. Senhor Pistol, vinde ver Sir Joe Falstaff. E vós também, anfitriã. Ele está muito doente e precisa de cama. Bom, Bardolph, ponha sua cabeça entre seus lençóis e compre um aquecedor. Fora, seu velhaco! Mas ele está mesmo doente. Pela minha fé, o rei partiu-lhe o coração. Bom marido, apressa-te a entrar. Vamos. Preciso reconciliar-vos. Devemos ir para a França. Por que essa infantilidade de cortar a garganta um do outro? Que as águas transbordem e os demos morram de fome. Vai me pagar os 8 shillings que ganhei na aposta. Ignóbil, é o escravo que paga. Agora já chega, e ele ainda brinca! Um homem age assim! Vai em frente! Juro por essa espada! Matarei quem der o primeiro golpe! Juro por essa espada, eu juro! A espada é um juramento, e um juramento deve ser cumprido. Se nasceste de mulher, vim de ver Sir John. Treme tanto de febre que dá pena, é lamentável ver. Bondosos homens, vim de vê-lo. O rei despejou nele o seu mau humor. Nem é verdade. O coração dele está partido. O rei é um bom rei, mas as coisas são como são. Às vezes tem seus maus humores. Consolemos o cavaleiro. Por Deus, nós viveremos! Mantende vossa paciência e venceremos uma grande distância. Seguimos em frente. O rei partiu de Londres e a cena é agora transportada para os arredores de Southampton. Para lá vai o nosso teatro. Lá estareis sentados. Para a França vos levaremos, sem perigo, e vos traremos de volta, através do mar, lhe dando uma viagem suave. Mas até então, para Southampton, mudaremos vossos assentos. O vento parece favorável. Tio Exeter, libertai aquele homem detido por ofender-nos.
Consideremos que agiu sob o calor do vinho. E com um pensamento mais calmo, o perdoaremos. Isso é clemência excessiva. Ele deve ser punido. Deve servir de exemplo para outros que fizerem o mesmo. Sejamos misericordiosos. Sabemos que agora todo obstáculo está aplanado. Avante, caros compatriotas! Confiemos às mãos de Deus nossas forças que vão partir alegremente para o mar. Avancem os emblemas de guerra. Não serei o rei da Inglaterra se não for o rei da França. Sede benevolente e completai vossa encenação com vossa imaginação. Deus te salve, Rei Henrique, meu corredor real. Deus te salve, meu doce menino, meu rei, meu soberano. Eu te abro meu coração. Não te conheço, velho homem. Reza tuas orações. Como pode um ancião tornar-se um tolo? Sonhei com um homem estranho. Um homem velho. Um homem profano. E acordado agora, desprezo meu sonho. Não respondas com gracejos. Não suponhas que sou o rei que eu era. Pois Deus sabe, e o mundo deverá perceber, que me despojei de minha anterior pessoa. E o mesmo farei com quem me acompanhava. Peço-te, por favor, amado marido, deixa-me levar-te até Staines. Não. Meu coração está pesaroso. Bardolph, alegra-te. Nin, expande tua agressividade. Menino, tua coragem te eleva. Falstaff está morto. E temos de brandear. Sir John se foi. Que Deus o tenha. Quisera estar com ele onde ele estiver. No céu ou até mesmo no inferno. Não, ele não está no inferno. Está no seio de Arthur, já que é para lá que os homens vão. Teve um belo fim. Partiu como faria uma criança cristã. Partiu justamente entre 12 e 1, ao mudar a maré. Quando vi mexer nos lençóis, brincar com flores e sorrir, eu soube que era o fim. Eu soube que não havia mais nenhum jeito. Seu nariz estava aguçado. E ele murmurava sobre um campo verde. Então, Sir John, disse eu, vamos, homem, animai-vos. Então ele gritou, Deus, 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 3 ou 4 vezes.
Eu disse a ele para que não pensasse mais em Deus, que não precisava se preocupar com esse tipo de pensamentos. Aí, pediu-me que lhe cobrisse mais os pés. Eu pus a mão e peguei-os. Estavam frios como pedra. Então, senti seu joelho frio como pedra. E assim fui subindo. Fui subindo. E tudo estava frio como pedra. E ele pediu vinho branco? Sim, fez isso. E mulheres? Não. Ele não fez isso. Pediu sim. E disse ser a encarnação do demônio. E que elas seriam sua perdição. De certa forma, ele até maltratava as mulheres, mas tinha reumatismo e falava da prostituta da Babilônia. Lembra que uma vez ele viu uma pulga no nariz de Bardolph e disse ser uma alma ardendo no inferno? Bem, foi-se o combustível que mantinha esse fogo. Eis a riqueza que ganhei a serviço dele. Então vamos. O rei partirá para Southampton. Vamos embora. Amor, dá-me teus lábios. Cuida dos meus bens em minha ausência. Vamos, enxuga teus cristais. Companheiros de armas para a França. E como sanguessugas, sugaremos todo o sangue que houver para sugar. Anda, beija e parte. Adeus, hospedeira. Eu não posso beijá-la. Essa é a parte engraçada, mas... Adeus. Sê boa dona de casa. E fecha-te, é o que te digo. Adeus, adeus, divina Zenócrates. Não é bravura ser rei e cruzar em triunfo Persépolis. Supondo que vistes o rei zarpar para Southampton, com sua realeza e sua brava frota. Com vossa imaginação verás grumetes a subir pelo cordame, ouvirás os apitos a dar ordens, ouvirás a confusão dos barulhos, verás as velas enfunadas pelo vento invisível levar os navios através do mar, enfrentando altas ondas, mas vos fazem pensar que estáis com vossos pés na costa. Lá vereis uma cidade a dançar sobre as vagas, rumando para Ruffler. Prossegui! Deixai a Inglaterra na quietude da meia-noite, sob a guarda de avós, crianças e velhas. Quem é que, sendo um varão, mesmo tendo um só pelo nascente, não seguirá tão seletos cavaleiros até a França? Os franceses, profundos conhecedores dos temíveis preparativos, temem e com soberba diplomacia tentam afastar os ingleses. Vem o inglês com seu poderio sobre nós. Conjuguemos nossos esforços para organizarmos e nos defendermos. Portanto, vós, duques de Berry e de Bourbon,
Lord Constable e Duque de Orleans, deveis partir. E vós, Príncipe Delfim, com muita rapidez, ides preparar nossas praias de guerra, com homens de coragem e com meios de defesa. Meu querido e amado pai, devemos armar-nos contra os inimigos e fazer isso sem mostrar medo. Não mais do que quando ouvimos que os ingleses estavam ocupados com suas danças rústicas. Pois, meu soberano, eles são liderados por um rei leviano e jovem, guiados por um jovem tolo, e medo não pode inspirar. Paz, Príncipe Delfim. Estais enganado com esse rei. Perguntai a vossos embaixadores com que arrogância ele os ouviu, e como ele tem bons conselheiros, e como é sério em suas resoluções. Não é bem assim, Lord Constable. Não importa o que pensamos sobre isso. Em se tratando de defesa, é melhor avaliar com mais poder o inimigo. Descendente da estirpe sangrenta que aterrorizou os nossos ancestrais, quando a Batalha de Crécy foi travada e nossos príncipes foram capturados por aquele que é chamado de Edward, o Príncipe Negro de Gales. Ele é um galho desse vitorioso tronco e devemos temer seu inato poder e destino. Embaixadores de Henrique, rei da Inglaterra, pedem audiência a Vossa Majestade. Audiência concedida. Trazei-os! Meu soberano, fazei esses ingleses verem de que monarquia és chefe. O amor próprio, meu rei, não é considerado o pecado tão vil. Da parte do nosso irmão inglês? Dele mesmo. E ele saúda Vossa Majestade. E deseja, em nome de Deus Todo-Poderoso, que pense bem e renuncie às glórias que, por dádivas do céu e também da lei das nações, pertencem a ele e seus herdeiros, isto é, a coroa. Deseja que Vossa Majestade examine a árvore genealógica e, vendo, confirme que ele descende de seu mais famoso ancestral, Eduardo III. Pede que renuncieis à vossa coroa e reino, e os entregue a ele, seu natural e escolhido por Deus reclamante. E se nós recusarmos? Sangue será derramado. Se ocultardes a coroa mesmo em seu coração, ele irá buscá-la. Ele virá como uma tempestade, e com raios e terremotos. Se desatendido, recorrerá à força. Essa é sua reivindicação e minha mensagem. E se o Delfim estiver aqui, também trago a ele as saudações do rei. Por nós, digo que vamos refletir. Amanhã levareis a resposta a nosso irmão inglês. Quanto ao Delfim, eu o represento. O que trazeis para ele da Inglaterra? Escárnio e acinte, menosprezo, desdém, e tudo que não agrada ao poderoso remetente, ele manda a vós. Assim fala, meu rei. E se vosso pai não atender às exigências em concessão às grandes demandas, que adoce os amargos deboches que enviou para sua majestade, ele fará vosso Louvre estremecer. Amanhã sabereis o que temos em mente. Despachai-nos sem demora, ou o rei virá pessoalmente saber o motivo da demora.
Trabalhe. Trabalhe com vossa mente. E nela vede um cerco. Vede os canhões em suas carretas, com as pessoas reunidas em Raflé. Mais uma vez, para a brecha! Caros amigos, mais uma vez, ou fechemo-la com mortos ingleses! Na paz, nada convém mais ao homem que humildade e seriedade. Mas quando a guerra supera, tentai imitar as ações de um tigre. Endurecei vossos corações. Aquecei vosso sangue, vossa natureza com fúria. Assumi um olhar terrível que atinge os inimigos como um canhão. Que vosso ódio apavore com um rochedo preso por sua base sólida, firme no selvagem e agitado oceano. Arreganhai os dentes, dilatai as narinas, segurai a respiração e aumentai o espírito em seu tamanho total. Avante, nobres ingleses, cujo sangue vem de pais que lutaram em guerras! Pais que, como outros Alexandres, ficavam amargurados até lutar e só desembainhavam as espadas por ofensas. Honrai vossas mães. Provai que sois filhos honrados de vossos pais. Sede como vossa linhagem e os ensinai a guerrear. E vós, milicianos, mostrai o vigor do vosso solo e que sois dignos de vossa raça. O que eu não duvido, pois o mais humilde dentre vós tem a nobreza da honra no seu olhar. E pareceis galgos que anseiam por começar a caçada. A partida começa. Obedecei ao vosso ardor e durante a carga, bradai! Deus por Henrique, Inglaterra e São Jorge! Vamos! Para a brecha! Vamos! Espera, Cabo. Os golpes são muito duros. Ah, os golpes vêm e vão. Os vassalos de Deus caem e morrem. E espada e escudo ganham fama imortal. Ah! Ele tem razão. Isso é uma grande verdade. Quisera estar em Londres agora. Daria minha fama por uma cerveja e segurança. Para a brecha, cães! Para a brecha! Avante! Patifes! Vamos! Tem piedade deste pobre homem! Contém tua fúria! Fora daqui! Contém tua fúria viril! Fora Ai, daqui! que nome sei! Fora! O artilheiro com o morrão acende o pavio. E tudo se abate diante deles. Capitão Fluellen! Capitão Fluellen, deveis ir às minas. O Duque de Gloucester vos chama. Das minas? Pois dizei ao Duque que isso não convém. Isso é contra a disciplina da guerra. A concavidade disto não é suficiente, pois vê o adversário. Podeis discutir isso com o Duque. Escavou 4 metros abaixo contra Minas. Com certeza vai tudo pelos ares, se não der ordens melhores. O Duque de Gloucester, de quem a ordem do cerco veio, é orientado por um irlandês, que deve ser muito valente. Fala do Capitão McMorris, não? Eu acho que sim. Por Deus, ele é um verdadeiro asno, um asno digno nas suas barbas. Ele entende tanto da disciplina, da guerra, digo, das disciplinas romanas, quanto um cãozinho. Aí vem ele. Com o escocês. O Capitão Jamie com o escocês. Ah, o Capitão Jamie é um grande cavalheiro, isto é certo. E com amplos conhecimentos das guerras antigas. Bom dia, Capitão Deus Fluellen. abençoe seus atos, Capitão Jamie. O Capitão Jamie é um cavalheiro valoroso, isto é certo. Não acha, Capitão McMorris? Deixaste as minas? Os pioneiros pararam
Ah, por Deus, isso é mal feito. O trabalho parou, o trompete deu toque de retirada. Eu juro pela alma de meu pai, o trabalho é mal feito. Eu explodiria a cidade em 1 hora. Que Deus me perdoe, mas isso é muito mal feito. Muito, muito mal feito. Ah, meu Deus, isso é mal feito. Capitão McMorris, eu quero saber se me concedeis uma pequena discussão. Em parte para satisfazer minha opinião e, em parte, veja você, para satisfazer a minha mente. Refere-se ao rumo da disciplina militar. Esse é o ponto. Isso seria mesmo ótimo, meus bons capitães. E gostaria de ouvir a discussão entre vocês dois. Não é hora para discussões, por Deus. O dia está quente, o clima e as guerras e o rei e os duques. Não é hora para discussões. A cidade está sitiada. Sim! A trompa chama na brecha e nós falamos e não fazemos nada. É uma grande vergonha para todos. Uma vergonha ficar à toa. É uma vergonha enquanto há gargantas para cortar e muito trabalho para ser feito. Por Deus. Que exagero. Antes que estes olhos se cerrem, farei bom serviço. Ou jazerei na terra, ou morrerei. E pagarei isso como puder. Isso eu lhes garanto. E por enquanto tenho dito. Capitão McMorris, parece-me, veja você e analise, que não há muitos de vossa nação. De minha nação? Qual é a minha nação? Um vilão e um bastardo e um patife? Qual é a minha nação? Quem fala de minha nação? Vê, se interpretais o assunto de modo diverso, Capitão McMorris, pensarei que não me tratais com camaradagem e discrição como deveríeis, sendo eu tão bom homem como vossa pessoa, tanto nas disciplinas da guerra como em outras particularidades. Eu não vos considero bom e que Deus me ajude, mas vos cortarei a cabeça! Cavalheiros, os senhores esquecem-se de quem são. Esta é uma falta feia. O toque da negociação! Vamos lá. Vamos! O que resolve o governador da cidade? Esta é a última negociação que aceitaremos. Nossa esperança chegou ao seu término. O Delfim, de quem dependemos, não dispõe de forças suficientes para levantar um sítio tão importante. Portanto, grande rei, agora entregamo-nos à vossa mercê. Entre nos portões. Dispõe de nós e dos nossos, pois não somos mais defensáveis. Abri vossos portões. Vinde, irmão Gloucester. Entrai em Harfleur e fortificai-a contra os franceses. Concedei graça a todos. Quanto a nós, com o inferno e a doença próximos de nossos soldados, vamos nos retirar para Calais. Esta noite, em Harfleur, seremos vosso hóspede. Amanhã estaremos prontos para marchar.
Alice, estivestes na Inglaterra, não? E falas bem a língua. Um pouco, senhora. Podes ensinar-me. Preciso aprender a falá-la. Como se diz mão em inglês? Mão? Mão se diz hand. The hand. E os dedos? Os dedos? Os dedos? Oh, madame, eu me esqueci, mas eu lembrarei. Ah, sim, dedo se fala the fingers. Isso, the fingers. A mão, the hand. Os dedos, the fingers. Acho que sou uma boa aluna. Aprendo rápido a falar inglês, não é? E como se diz as unhas? As unhas são chamadas the nails. The nails. Escutai-me e dizei-me se falo bem. The hand, the fingers, the nails. Ah, falaste bem, senhora. É inglês bom. Como se diz braço? The arm, senhora. E cotovelo? The elbow. The elbow. Ouça, repetirei as palavras que vós me ensinastes. Bem, é muito difícil, senhora. Perdão, Alice, escutai. The hand, the fingers, the nails, the arm, the elbow. Com vossa licença, the elbow. Oh, sim, eu me esqueci. The elbow. E como é o pescoço? The neck. The neck. E o queixo? The shin. The shin. O pescoço é neck e o queixo é shin. Oh, isso mesmo. Na verdade, vossa pronúncia é como dos nativos da Inglaterra. Ah, aprenderei em pouco tempo, com a graça de Deus e a sua ajuda. Não esqueceste o que já ensinei? Não, e vos provarei. The hand, the fingers, the nails. The nails, senhora. The nails. The arm, the elbow. Com vossa licença, the elbow. É verdade, the elbow. The neck, the shin. Como se diz o pé e o vestido? Foot e gown. Oh, Senhor Deus! São palavras que são realmente vulgares. Não as diria perante cavalheiros. Recorda-me de não pronunciá-las perante senhores e franceses. The foot, the gu. Mas agora recitarei toda a minha lição, hã? The hand, the fingers, the nails, the arm, the elbow, the neck, the chin, the foot, the gown. Ah, senhora, está excelente. Basta por esta vez. Vamos jantar? É certo que ele cruzou o rio Somme. E se ele não for combatido, meu senhor, que não fiquemos na França. Será melhor dar nossos vinhedos a esse povo bárbaro. Normandos, mas bastardos! Normandos bastardos! Bando de bastardos. Se não forem combatidos e detidos, eu venderei meu ducado para comprar uma fazenda na ilha de Albion. Pelo Deus das batalhas, onde conseguiram esse ardor?
Não se trata de um clima nebuloso e sombrio com um sol pálido que acaba enfraquecendo os seus frutos. E nosso sangue quente, ajudado pelo vinho, deve ficar gelado? É verdade que nossas damas riem de nós. Dizem que perdemos o vigor e que se entregarão à luxúria dos ingleses jovens para assim nos dar jovens guerreiros bastardos. Onde está Montjoy, o arauto? Chamai-o depressa, que leve aos ingleses o nosso desafio. De pé, príncipes com um aguçado espírito de honra, detende Henrique da Inglaterra, que está em nossa terra derramando sangue em Harfleur. Caí sobre ele, tendes poderes suficientes para detê-lo e trazê-lo como nosso prisioneiro. Palavras do rei. Pena serem tão poucos, e soldados doentes e famintos. É certo que no momento em que vir o nosso exército, ele sentirá medo e oferecerá resgate. Caro Duque de Constable, apressa Montjoy. Príncipe Delfim, vós deveis ficar aqui. Isso não, eu vos peço, majestade. Tende paciência, ficareis conosco. Agora vão, Duque de Constable e príncipes, e trazei-nos a notícia da queda da Inglaterra. Reconheceis-me pelo traje? Reconheço-te. Que tens a dizer-me? As intenções de meu amo. O que segue? Assim diz meu rei. Diz a Henrique da Inglaterra que estávamos adormecidos e não mortos. Que poderíamos repeli-los em Harfleur. Mas não julgamos a ocasião sendo no momento adequada. Agora, cabe-nos falar com voz soberana. A Inglaterra carpirá sua loucura e descobrirá sua fraqueza. Mas diga que se considera o resgate, que seja proporcional às nossas perdas, nosso vexame e também nossa desgraça. Para as perdas, teu tesouro é pobre pelo nosso sangue. Banharemos este reino com o sangue de seus homens. Poucas são tuas tropas, e pela desgraça tua própria pessoa é indigna. E não vale a barganha. A isso sugiro o desafio. Para concluir, diga a ele que traiu os que o seguiam e que a condenação foi pronunciada. Assim falou meu rei. E esta é minha missão. Como te chamas? Reconheço teu valor. Montjoy. Cumpriste tua missão. Pois volta e diz a teu rei que não o busco agora, mas desejaria marchar para Calais sem impedimentos. E para informar, meus homens estão fracos e doentes. Eu tenho baixas. Diz, portanto, a teu amo que aqui estou eu. Meu resgate é este corpo débil e sem valor. Meu exército está fraco e doente. Mas por Deus Todo-Poderoso, diz a ele que marcharemos, ainda que o próprio rei tente deter-nos. Se pudermos, passaremos. Se impedidos, tingiremos então o solo com vosso sangue rubro. E assim, Montjoy, adeus. Não buscaremos luta, mas ainda assim, digo que não a evitaremos. Dizei-o a teu amo. Assim farei, senhor. Pelo teu trabalho, Montjoy. Eu vos agradeço. Marchai para a ponte. Para a ponte! Acerca-se a noite. Vamos acampar além do rio. E pela manhã daremos ordem de marcha. Agora, desviai a imaginação para as horas em que o murmúrio e a escuridão enchem o véu do universo. Em cada acampamento sob o céu, soa o zumbido de cada exército. Cada qual das sentinelas quase ouve os sussurros.
A fogueira responde, e sob a sua pálida luz, cada exército vê as faces dos outros. Cavalos ameaçam com seus relinchos, que varam os ouvidos da noite. E nas tendas, os armeiros revestem os cavaleiros, e com seus martelos rebatem rebites, e dão a nota sinistra dos preparativos. Orgulhosos de seu número, os confiantes franceses apostam na derrota dos desprezados ingleses, e assim vociferam contra a noite que, qual bruxa, se arrasta tediosamente. Tenho a melhor armadura do mundo. Oxalá fosse dia. Tens excelente armadura, mas qual o meu cavalo? O melhor cavalo da Europa. Jamais amanhecerá? Senhor de Orleans, senhor contestável. Falais de cavalo e armadura? Estás provido de ambos, como um bom príncipe. Que noite mais longa. Eu não trocaria o meu cavalo por nenhum outro. Quando o monto, me transformo num falcão. Faz a terra cantar quando a toca. Tem a cor da noz moscada e o calor do gengibre. É puro ar e fogo. Podeis chamar todos os outros de matungos. Com certeza, meu senhor, é um excelente cavalo. É o príncipe dos príncipes. E o seu relincho é real. E seu porte exige homenagem. Não mais, primo. Não, primo. Não tem espírito quem, do amanhecer à noite, não variar os elogios que ele merece. Eu já escrevi um soneto. Começava assim. Maravilha da natureza. Ouvi um soneto que começava assim para amante de alguém. Será imitação do que compus para o meu corcel? Pois meu cavalo é minha amante. Pareceu-me ontem que a parte de trás do animal tremia. Meu caro condestável, na vossa armadura que vi ontem, há estrelas ou sóis? Estrelas, senhor. Algumas cairão amanhã, assim espero. É bem possível. Jamais amanhecerá? Amanhã, finalmente, trotarei sobre um caminho de ingleses. Quem aposta que farei 20 prisioneiros? Meia-noite. Vou armar-me agora. O Delfim anseia pela manhã. Anseia por devorar os ingleses. Acredito que comerá todos que matar. Ele jamais o fez. Tampouco o fará amanhã. Manterá a fama que tem. Sei que é valente. Quem me disse o conhece melhor que ti. E quem és? Foi ele mesmo quem disse. E falou que não era segredo algum. Senhor condestável, os ingleses estão a 1.500 passos daqui. E quem fez essa medição? O senhor Grandpré. Um experiente e valente cavalheiro. Quisera que fosse dia. Aliás, pobre Henrique, não anseia pela aurora como nós. Que pobre idiota é esse rei da Inglaterra para expor-se com os paupavos que o seguem, que mal conseguem pensar. E se tivessem algum juízo, eles fugiriam. Eles não têm. Se tivessem mais intelecto, não usariam elmos tão pesados. Essa tal Inglaterra produz criaturas valentes. Seus mastins têm inigualável coragem. São os tolos que se arrojam na boca do urso e têm a cabeça esmagada qual uma maçã podre. Acaso seria valente a pulga que vai e come nos beiços do leão? Claro, claro. E os homens são como mastins.
Dai a eles carne e aço e com certeza eles lutarão como demônios. Mas estes ingleses estão mesmo sem carne. Veremos amanhã que eles só têm anseio de comer e não de lutar. Está na hora de nos armarmos. Vamos, não é hora? Agora são 2 horas. Mas vejamos, às 10 teremos cada um uma centena de ingleses. Nas campinas os galos cantam, as campanas soam e anunciam a 3ª hora da manhã. Pobres ingleses, condenados ao sacrifício ao pé das fogueiras, estão sentados, ruminando os perigos da manhã. Com faces encovadas e usando casacos gastos, mas parecem ao luar outros tantos horríveis fantasmas. Oh, não! Quem contemplar o capitão deste bando, ide de sentinela a sentinela, de tenda a tenda, e bradai louvor e glória, pois visita todos os seus homens, saúda-os com um sorriso, e chama-lhes irmãos, amigos e compatriotas. Uma dádiva universal, como o sol, seu olhar concede a todos, derretendo o medo, de baixa ou de boa estirpe, vede todos, na medida do possível, um pequeno toque de Henrique na noite. Gloucester, é certo que corremos perigo. Maior deve ser nossa coragem. Bom dia, Sir Thomas Happingham. Um travesseiro te conviria para a tua cabeça branca mais que a relva da França. Nem tanto, meu soberano. Aqui é ainda melhor, pois eu posso dizer, eu deito como um rei. Empresta-me tua capa, Sir Thomas. Agora deverei discutir. E não quero outra companhia. Que Deus te abençoe, nobre Henrique. Obrigado, meu amigo. Quem vem lá? Um amigo. Responde-me. Acaso és oficial? Ou fazes parte da plebe soldadesca? Sou parte da companhia. E tu és bom na lança? Sou. Quem sois? Tão bom quanto o imperador. Então és melhor que o rei. Ah, o rei tem um coração de ouro. É um poço de empatia. Tem uma vida boa e é bom guerreiro. Eu beijo seus pés sujos e de todo o coração sirvo a ele. Como te chamas? Henri Leroy. Leroy? Acaso é o nome da Cornualha? Não, eu sou galês. Conhece Fluellen? Sim. És amigo dele? Sim, e seu cavalheiro. Pois siga ele que vou quebrar o óleo porró na cabeça dele! Não useis a adaga no gorro nesse dia, ou ele a cravará em vossa cabeça. Fica para ti! Agradeço. Deus seja convosco. Eu sou Pistol! Vai-lhe bem com sua valentia.
Capitão Fluellen! Capitão Fluellen! Em nome de Cristo, falai mais baixo! Esse é um grave problema. Examinai as guerras de Pompeu o Grande, e eu te asseguro com certeza, não encontrareis tais patrícias com Pompeu. Vereis então que as cerimônias da guerra tinham certamente feições diferentes. Mas o inimigo é barulhento, ouvimos a noite toda. Ora, mas se o inimigo é idiota, inapto e barulhento, achais realmente que também devemos ser assim? Um bando de idiotas, inaptos e barulhentos? Tem na sua própria consciência agora? Falarei mais baixo. Ah, eu vos imploro e espero que assim eu faça. Uhum. Embora um tanto antiquado, há prudência e valor nesse galês. Irmão John Bates, não é amanhã que está surgindo? Sim, mas pouca razão temos para desejarmos que ela venha. Vemos o começo do dia, mas talvez não vejamos o fim dele. Quem vem lá? Um amigo. Sob que capitão serviço? Sob Sir Thomas Happingham. Ah. É um bom comandante e um ótimo cavaleiro. Pergunto, que pensa ele da nossa situação? Ele tem o mesmo pensamento de um náufrago, esperando ser levado pela maré. Não expôs vossa opinião ao rei? Não. Não conviria. O rei é apenas um homem como eu. Para ele, a violeta cheira como para mim. Ele, em sua nudez, parecerá apenas um homem. Daí, quando vê motivo de temores como nós, esses temores, sem dúvida, são iguais aos nossos. Mas ninguém deve nele ver temor, para que ele não desencoraje seu exército. Ele pode mostrar a coragem que quiser. Mas antes gelasse nas águas do Tâmisa, e eu também com ele. Se afundasse até o pescoço, não estaríamos aqui. Eu vou dizer o que penso de nosso rei. E acho que ele não quisera estar noutro lugar, a não ser aqui. Se estivesse só, ele poderia ser resgatado e muitas vidas se salvariam. Eu não morreria mais contente que em companhia do rei. Pois sua causa é justa. Sua disputa é honrosa. Isso é mais do que sabemos. Sim. Ou mais do que deveríamos saber. Já sabemos bastante sendo súditos do rei. E se a causa for injusta, o dever que temos com o rei nos inocentaria. Mas se não for boa, o rei terá contas a prestar. Quando as pernas e braços e cabeças, cortadas na guerra, se juntarem no dia do juízo final e gritarem: nós morremos em tal lugar. Alguns praguejando, outros pedindo um cirurgião, ou chorando pelas mulheres deixadas na miséria, pelas suas dívidas, pelos filhos deixados órfãos. Poucos morrem bem quando morrem em batalha. Pois como podem ser piedosos com ideias sanguinárias na cabeça? Não. Se estes homens não morrem bem, é um grande problema que o rei terá de enfrentar. É verdade. Então, se o filho enviado pelo pai a negócios acaba sucumbindo em um acidente no mar,
Suas culpas, segundo vossa regra, deveriam recair no pai que o enviou. Mas não é assim. O rei, em verdade, não responde pela morte de seus soldados, nem o pai pela do filho, pois não pretende a morte, mas seus serviços. O dever do súdito é para com o rei, mas a alma do súdito pertence a ele. Certamente. A culpa de quem morre em pecado recai sobre ele, não recai sobre o rei. Eu não desejo que ele responda por mim, mas lutarei vigorosamente por ele. Eu mesmo ouvi dizer que o rei não quisera um resgate. Disse isso para incitar-nos. Se nos matarem, ele pode pegar o resgate, que de nada nos servirá. Se vir isso, nunca mais confiarei nele. Seria um tiro pela culatra. O desagrado de um súdito contra um monarca. Seria como tentar gelar o sol abanando a sua face com uma pena de pavão. Nunca mais confiaria nele. Que afirmação mais tola. Seus modos não me agradam e eu me zangaria se a ocasião fosse oportuna. Pois decidiremos isso se viverdes. Ser amigos, ingleses idiotas, ser amigos. Já temos disputas suficientes com os franceses. Sobre os ombros do rei, que todas as vidas, almas, dívidas, esposas devotadas, filhos e pecados recaiam sobre os ombros do rei. Temos de arcar com tudo. De quantas infinitas satisfações só gozam os outros homens? O que têm os reis que outros homens não têm, exceto o aparato? E que és tu, tu, aparato idolátrico, que sofres de males mortais? Que bebes, em vez da doce homenagem, que só o veneno da lisonja. Adoece grandeza e pede ao teu aparato que te cure. Podes tu, ao dispores do joelho do mendigo, dispor-lhe a saúde? Não, sonho, brincas com o repouso de um rei. Eu sou um rei que te descubro, e sei que nem o orbe, nem o cetro, nem a coroa imperial, o trono, a maré de pompa que fustiga a costa deste mundo, nem tudo isso, em leito majestoso, pode dormir com o escravo miserável. Quem, com o corpo cheio e a mente vazia, pode repousar, saciado de pão penosamente ganho? Jamais vê a noite, filha do inferno, mas, qual lacaio da aurora ao poente, sua sob o olhar de Febo, e toda noite dorme sob o Eliseu. No dia seguinte, ajuda Hyperion até seu cavalo. E assim vão transcorrendo os anos, com proveitoso trabalho, até morrer. E exceto pelo aparato, esse miserável que passa os dias labutando e as noites dormindo, consegue levar vantagem sobre um rei. Meu senhor, vossos nobres com ciúmes procuram por vós no acampamento. Meu bom e velho cavaleiro.
Haus tibis tempore tubique gratia salvere. Domini sancte patem potens aeternitas per Christum Dominum nostrum. Pecem meas tantum Reúna-os na minha tenda. Lá estarei antes de ti. Ah, Deus das batalhas, fortalecei o coração de meus soldados. Não deixeis o medo se apossar deles. Tirai-lhes o senso de contagem, para que a superioridade não lhes roube a coragem. Meu senhor, o exército vos espera. Sei o que vais dizer. Eu vou contigo. O dia, meus amigos e todas as coisas estão comigo. O sol já doura minha armadura. Montai! Meu cavalo! Eu quero meu cavalo! Aqui, cavalariços! Oh, bravos primos! Vamos, águas e terra! E ar! E fogo! E céu, primo! Senhores, os nossos corcéis estão Nós ansiosos. vamos montá-los e avançar sobre os ingleses e mostrar a eles nossa coragem superior, aniquilando a todos! Os ingleses estão a postos! Agora tudo terminará muito depressa. Que soem as trompas, o toque de montar. Vamos, vamos! O sol está alto, estamos desperdiçando o dia. Onde está o rei? Foi pessoalmente observar as tropas. Eles têm 60 mil combatentes. 5 contra 1. E são tropas jovens. Que o braço de Deus nos ajude a todos. Deus esteja convosco, príncipe, e caso só nos vejamos no céu, então, meu caro Lord Westmoreland, meu caro Lord Gloucester, meu bom Lord Exeter e meus parentes guerreiros, adeus. Adeus, Salisbury. E tenha boa sorte. Adeus, grande senhor. Se tivéssemos 10 mil homens, a Inglaterra não trabalharia hoje. Quem é que deseja isso? Meu primo Westmoreland? Não, meu leal primo. Se estamos marcados para morrer, basta isso para o nosso país. Se para viver, quanto menos homens, maior a honra. Sob os olhos de Deus, não deseje sequer mais um homem. E proclame que quem não tiver estômago para a batalha, poderá até partir. Seu passaporte lhe será dado e alguma soma para a viagem. Não morreremos acompanhados daqueles que temem morrer ao nosso lado. Hoje é a festa de São Crispim. Quem sobreviver e voltar para casa
exultará ao ouvir falar de hoje e brindará ao nome de Crispim. Quem quiser e chegar à velhice todo ano nesta data, dará uma festa e dirá: amanhã é dia de São Crispim. Então tirará as vestes e exibirá suas cicatrizes e dirá: recebi estas feridas no dia de São Crispim. Os velhos esquecem. Ainda que esqueçam, hão de lembrar-se de seus grandes feitos neste dia. Depois, nossos nomes, palavras e familiares e muito conhecidas: Henrique o Rei, Bedford e Exeter, Warwick e Talbot, Salisbury e Gloucester, serão recordados ao som de brindes. E essa história o pai contará ao filho. E Crispim Crispiniano perdurará desde hoje até o fim do mundo. E com ele seremos lembrados. Somos poucos. Somos pouco felizes. Somos um bando de irmãos. E aquele que hoje verter seu sangue juntamente com o meu irmão será. E os cavalheiros da Inglaterra, agora adormecidos, amaldiçoarão não terem estado aqui e menosprezarão sua virilidade frente a quem lutou conosco no dia de São Crispim! Meu soberano, apressai-vos! Os franceses estão com seus exércitos e vão nos atacar em peso! Estamos prontos se nossas mentes estiverem. Pereça quem não estiver preparado! Não mais quereis reforços da Inglaterra, primo? Por Deus que não! Apenas nós dois venceríamos essa batalha! Conhecem vossas posições! Deus esteja com todos! De novo venho saber, Rei Henrique, se desta vez queres combinar teu resgate antes da tua grande derrota. Quem te enviou agora? Um condestável da França. Peço a ti que leve a ele a minha resposta. Acabai comigo e vendei meus ossos. Por que eles zombam assim de nós? Quem vendeu a pele do leão enquanto a fera vivia, morreu ao caçá-lo. Muitos terão túmulos em sua terra, nos quais, espero, se inscrevam os feitos conquistados aqui hoje. E os bravos que ficarem aqui, embora sepultos nas vossas estrumeiras, serão famosos, pois o sol os saudará, exalando sua glória até o céu, e infectando vosso clima, cujo cheiro impregnará a França. Falarei com altivez. Diga ao condestável que somos guerreiros em nosso dia a dia, cujo brilho e alegria foram manchados pelas penosas marchas nos campos de batalha. E o tempo nos tornou farrapos,
mas temos nossos corações em forma. Não tornes a propor resgate. Não terão nada a não ser meus ossos, que, como deverão estar, pouco lhe valerão. Dizei ao condestável. Assim falarei, rei Henrique, e adeus. Não mais ouvirás o arauto, senhor. Soldados em marcha! Como vos aprouver Deus, disponde deste dia.
Lutamos bem, meus compatriotas. Mas os franceses ainda mantêm o campo. Que vergonha eterna para todos nós! Era daquele rei que nós zombávamos? Era desse rei que queríamos resgate? Vergonha, nada além de vergonha. Morramos com honra. Voltemos ao ataque. Ainda não vamos deixar o campo e as glórias aos ingleses. Os sufocaremos se assim pudermos. O diabo assumiu as ordens agora. Adiante, antes vida breve que uma longa desonra. Oh, sangue. Matar os pajens e roubar toda a bagagem. Isso é contra a lei das armas. A mais execrável patifaria, não concordais comigo? O que diz a tua consciência? Não ficou um só garoto vivo. E foram os fujões covardes que fizeram isso. Aí vem Sua Majestade. Não me tinha zangado desde que cheguei à França. Até este momento.
Arauto, pega tua trompa, vai àqueles cavaleiros no monte e diz a eles que desçam para lutar ou sumam. Eles ofendem nossa visão. Aí vem o arauto francês, meu soberano. Agora ele tem um olhar mais humilde. Tens razão. O que significa isso, arauto? Vens de novo falar de resgate? Não, grande rei. Venho pedir-te uma piedosa permissão. Que possamos entrar nesse campo sangrento para contar nossos mortos e depois sepultá-los. O dia é vosso. Devemos isso a Deus, não à nossa força. Diga-me, como se chama aquele castelo? Chama-se Agincourt. Pois chamaremos de Agincourt esta batalha travada no dia de São Crispim. Senhor, eis o número de franceses mortos. Esta nota fala de 10.000 franceses que caíram na batalha. Onde está o número de nossos mortos? Eduardo, Duque de York. O Conde de Suffolk. Sir Richard Ketley. O escudeiro Davy Gam. Dos outros homens, perdemos apenas 500 deles. Deus, vosso braço esteve aqui. É admirável. Vinde, iremos em procissão à aldeia. Que se cante non nobis e te deum. Enterremos nossos mortos com caridade. E depois, vamos para Calais. E de lá para a Inglaterra, onde jamais chegaram homens da França tão felizes.
Sim, estás certo. Mas por que o alho porró? O dia de São Davi já passou. Há ocasiões e causas que explicariam todas as coisas, Capitão Gower. Vou contar-vos como meu amigo, Capitão Gower. O tratante, o mendigo, o infame Pistol. Que todo mundo saiba que não vale absolutamente nada. Veja só, levou-me pão e sal ontem e disse que comesse alho porró. Isso foi num lugar onde eu não podia brigar com ele, mas eu vou usá-lo no gorro até tornar a vê-lo. E vos digo, darei a ele uma ideia do que desejo. Ele é um bobo, um idiota, um velhaco que vai à guerra e acha que é importante por voltar a Londres como um soldado. Isso só impressiona espíritos atormentados e poltrões cheios de cerveja. Não é difícil de imaginar. Ai, vem dele, emproado como um peru. Tem razão, Gower. Trata-se de um peru emproado. Deus te abençoe, Pistol. Seu miserável e imprestável, Deus te abençoe. Não se trata de emproamento e muito menos de um peru. Pois é sim, um emproado, seu miserável. Que comas este alho porró. Estás de brincadeira e o cheiro de alho porró me enjoa. Eis um bode para ti. Queres comê-lo? Ah, não. Pois terei eu de feri-lo? Dizei a verdade imprestável quando Deus assim quiser. Eu desejaria que vivesse na miséria. Entretanto, come tua refeição. Se podes caçoar dele, pode comê-lo. Anda, come-o! Devo morder o alho? Sem dúvida alguma que deve mordê-lo. Por este alho, minha vingança será terrível. Eu como, juro. E te ordeno, não jogues nada fora. A casca faz muito bem. Quando tornares a ver alhos porrós, caçoa como gosta de fazer. Alho porró. Não é gostoso? É gostoso. Muito bem, eis uma moeda para curar-te. Uma moeda? Sim, uma moeda. Tu aceitarás ou tenho outro alho para comeres. Que Deus te proteja e cure tua cabeça. O inferno se revolverá por isto. Ora, tu és um patife covarde. Achaste que por ele não falar bem o inglês não sabia manejar um porrete. Pois bem, teve que mudar de opinião. E que essa lição te ensine bons modos. Adeus. A fortuna agora banca madame comigo. Soube que Nell jaz morta no hospital, vítima do mal de França. E que fiquei sem meu rendezvous. Estou enlouquecendo. E de meus membros a honra foge. Pois bem, virarei proxeneta. E meterei as mãos em bolsos e bolsas alheias. Vou escapar para a Inglaterra. E lá vou roubar. Porei curativos nessas cicatrizes. E jurarei que as consegui nessa guerra.
Que a paz reine nesta reunião, pois é para isso que nos reunimos ao nosso irmão França e à nossa irmã. Saúde em um dia muito propício, alegria à nossa prima princesa Catarina. E como ramo desta realeza, nós vos saudamos, Duque de Borgonha e príncipes franceses e pares. Saúde a vós todos. Com muito prazer vemos vossa face, meu caro e digníssimo irmão da Inglaterra. E bem-vindos, príncipes ingleses, todos vós. Seja tão profícua esta reunião, irmão Inglaterra, neste belo dia, neste agradável encontro. Como estamos felizes! Estamos felizes de ver vossos olhos, olhos que há pouco lançavam contra os franceses a chama fatal nos campos de batalha. Esperamos que o veneno desses olhares tenha perdido tal qualidade e que este dia transforme mágoas e rivalidades em amor. Para dizer amém, aqui estamos. Meu dever para com vós ambos é com igual amor, reis da França e Inglaterra. Já que minha missão era conseguir que, face a face e olho a olho, vos reunisseis. Não me julguem mal, se indago diante desta real assembleia, porque a nua, pobre e mutilada paz, cultora das artes, abundância e de alegres criações, não pôde, neste belo jardim do mundo, que é a nossa fértil França, levantar seu adorável rosto. Mas tem estado há tempos expulsa da França. E toda a sua agricultura está amontoada, corrompendo-se na própria fertilidade. Sua vinha, alegre, animadora do coração, não podada, morre. Suas sebes descuidadas crescem desordenadamente. Nas terras incultas, o joio, o cânhamo e ervas daninhas vão crescendo, enquanto enferruja a cega, que deveria cortar-lhes as raízes. Até os campos, em que antes medravam prímulas, pimpinelas e verdes trevos. Não cuidados, abandonados e incultos, devido à indolência, só produzem alabaça, cardos e carrapichos, perdendo tanto beleza como utilidade. E também nós, e as crianças, desaprendemos por falta de tempo as ciências que conviriam ao nosso país. E crescemos como selvagens, como os soldados que não pensam senão em sangue, praguejando, com vestuário prolixo, um comportamento indigno e tudo mais que não pareça natural. Para voltarmos à normalidade, estáis reunidos. Então, Duque de Borgonha, deveis obter essa paz, acatando nossas justas pretensões. Apenas dei um correr de olhos nos artigos. Que Vossa Majestade nomeie os conselheiros que se reunirão conosco, para o quanto antes pudermos chegar a um acordo. Certo, Majestade. Assim faremos. Quereis, irmã, ir com os príncipes? Ou ficar aqui conosco? Amável irmão, irei com eles. Talvez a voz de uma mulher seja útil com artigos tão gentilmente reunidos. Mas deixai aqui nossa prima Catarina. Ela tem a minha permissão. Bela Catarina,
És muito bela. Dignai-vos ensinar a um soldado termos que entrem por vossos ouvidos e leve a mensagem de amor a vosso gentil coração. Vossa Majestade não deve zombar de mim. Não sei falar vossa Inglaterra. Bela Catarina, se quereis amar-me com vosso coração francês, apraz-me ouvir-vos confessá-lo mesmo em mau inglês. Vós gostais de mim, Catarina? Pardonnez-moi. Não estou entendendo essa parte do gostar. Vós sois como um anjo, Catarina. E eu adoro anjos. Diz ele que me pareço com os anjos. Sim, assim diz ele. Ah, por Deus! A língua dos homens é cheia de mentiras. O que ela disse? Que a língua dos homens está cheia de mentiras? Sim, o que ela disse é que a língua dos homens é cheia de mentiras. Catarina, estimo que não fales melhor inglês. Senão, pensarias que sou um rei vulgar que vendi minha fazenda para comprar minha coroa. Não sei falar afetadamente. Só sei dizer, eu vos amo. Dai-me vossa resposta, eu espero, e poderemos tocar as mãos e fazer um acordo. Eu entendi. Eu compreendi bem, senhor. Se quereis que eu faça versos ou dance, não saberei fazê-lo, Catarina. Se pudesse lutar por meu amor, ou saltar a cavalo em favor dela, grudaria como um açougueiro e não cairia da sela. Mas, por Deus, não sei fazer olhares melosos, nem sei ser eloquente. Não sou perito em protestos. Se pode amar um homem desta têmpera, que não fica a olhar-se no espelho, pois não se interessa pelo que vê, cujo rosto não merece o ardor do sol, aceite-me. Se não, dizer-te que morrerei é verdade. Mas será pelo teu amor. Em nome do Senhor, não. Contudo, eu te amo. E enquanto estiver viva, aceita este homem simples e constante. Pois os que obtêm com rimas o favor de suas queridas damas sempre encontram uma saída. Um bem-falante não diz nada. Uma rima é uma balada. Uma coluna reta encurvará. Uma barba negra ficará branca. Lindos rostos e olhos esmaecerão. Mas um coração sincero, Catarina, é o sol e a lua. Se quiseres um homem assim, aceita-me. Aceita-me e aceitas um soldado. Aceitas um soldado e aceitarás um rei. E então, o que dizes, meu amor? Fala, minha bela, eu te peço. Será mesmo que eu devo amar o inimigo da França? Não, Catarina, mas amando-me amareis o amigo da França. E eu amo tanto a França, tanto que a quero toda para mim. Catarina, sendo a França minha e eu vosso, então vossa é a França e vós sereis minha. Não estou entendendo, senhor. Não, Catarina. Então dir-te-ei num francês que sei que enrolará minha língua como uma recém-casada se enrola no pescoço do marido. Difícil de querer soltá-lo. Quand sur les possessions de France et quand vous avez les possessions de moi, donc, votre est France e vous êtes mienne. Eu não devo falar em francês, a não ser que queira que ria de mim. Não é isso. O francês que falais é melhor do que o meu, senhor. Não, não é, Catarina. Falando tu a minha língua e eu a tua, seremos muito parecidos. Mas, Catarina, com teu inglês, dá para compreenderes isto? És capaz de amar-me?
Não sei dizer. E pode alguém dizer? Eu vou perguntar-lhes. Vinde. Sei que me amais. E à noite, quando for para seus aposentos, falareis de mim a essa senhora. Também sei, Catarina, que desdenhareis o que amais em mim com vosso coração. Mas, boa Catarina, zomba de mim. Tanto mais, gentil princesa, porque te amo. Verdadeiramente. Que dizes tu, minha bela, flor de luz, a mais bela Catarina do mundo, minha mais cara e divina deusa? Tendes falso francês suficiente para iludir a mademoiselle mais sensata da França. Então entendeste meu falso francês, mas em verdadeiro inglês, amo-te, Catarina. Não posso jurar que me amas, mas meu coração diz que sim. O meu sangue se agita. Doce Catarina, sem pudores, abre teu coração como imperatriz. Toma-me pela mão e diz, Henrique, eu sou tua. Assim que eu ouvir tais palavras, eu lhe direi em voz alta: Inglaterra é tua, a Irlanda é tua, a França é tua e Henrique também é teu. Assim serás rainha de tudo, Catarina. Portanto, abre teu coração mesmo em mau inglês. Tu me queres? Se assim concordar o meu pai. Assim ocorrerá, Catarina. Certamente o agradará. Então contentará a mim também, senhor. Então beijo vossa mão e chamo-vos rainha. Não vejo por que precisai vos humilhar beijando a mão de uma indigna serviçal. Eu vos suplico, meu poderoso senhor. Então beijarei vossos lábios. Senhoras e senhoritas serem beijadas antes do casamento não é costume na França. Senhora, o que disse ela? Que não é de bom tom fazer isso com mulheres na França. Eu não sei como é baiser em inglês. É beijar. Vossa Majestade entende melhor que eu. Não é bom tom na França beijar antes do casamento? Oui, oui, vraiment. Catarina. Os costumes inclinam-se ante reis. Querida Catarina, não podemos confinar-nos nos costumes de um país. Somos nós que ditamos os costumes. Portanto, tende paciência e submissão. Vós tendes feitiço nos lábios, Catarina. Deus proteja Vossa Majestade. Meu primo, ensinareis inglês a nossa princesa? Quisera ensinar-lhe, meu primo, o quanto a amo. E isso é bom inglês. Terei Catarina como esposa? Recebei-a, meu jovem rei. Que os litigantes reinos entre França e Inglaterra, cujos litorais empalidecem de inveja, cessem de odiar-se. Então esperemos que jamais a guerra vibre sua espada entre Inglaterra e a França.
Senhoras e senhores, até aqui, com pena rude, nosso autor prosseguiu a história. Em pequenos recintos confinados, homens poderosos, resumindo em lances o curso de sua glória. Foi por pouco tempo, mas nesse tempo viveu este astro da Inglaterra. A fortuna sua espada temperou, e em memória dele, em suas calorosas mentes, contamos com vossa aceitação.